E aí, meus amigos, bom dia, tudo jóia? Gente do céu, vocês estão sabendo da novidade assistindo o jornal de ontem? O Bolsonaro se encontrou com o mordomo de Satanás. O Bolsonaro se encontrou com o cara que tirou o direito dos trabalhadores, o cara que entregou o pré-sal para os estrangeiros, deu de presente nossas reservas de petróleo e não vai cobrar imposto. O cara que congelou a verba do governo que era destinada à saúde e à educação por 20 anos. O cara que tirou os direitos dos trabalhadores. O cara que tirou o direito do trabalhador se aposentar. O cara que tem as mãos leves. O cara que roubou 1 bilhão e 800 milhões de reais das estatais brasileiras, que está registrado e comprovado em cartório, tudo, que o cara é um baita de um ladrão e que não foi pra cadeia. Por quê? Porque ele deu aumento de salário para todos os juízes do Brasil. Salário esse que você continua pagando e ele continua livre, leve e solto, dando risada da tua cara que tá passando apertado, da cara de quem tá na míngua. Já se ligou de quem que eu tô falando? Eu tô falando do cara que tem as mãos leves, que tem umas mãozinhas de vampiro. O cara que implantou o plano de governo Ponte para o Futuro. É, meu velho, eu tô falando do Michel Temer, cara. Esse cara que é servente de Satanás, chefe da maçonaria brasileira. O cara que não se importa com a fome das pessoas, que não tá nem aí para o seu povo. Esse cara se encontrou com o Bolsonaro. Porque, vamos falar sério. Eu tô falando sério. Tudo que eu falei é verdade. Tudo que eu falei é verdade. Não tem nenhuma mentira no que eu falei. A questão é a seguinte. O que tá por trás do Bolsonaro? O que tá por trás do esquema Brasil? O Brasil é um esquema de roubar dinheiro. O Brasil é um esquema de ladrão. Esse é plano de governo Ponte para o Futuro que foi implantado pelo Michel Temer, que entrou em prática, entrou em vigor e continua em vigor no Brasil desde o golpe de 2016. Não é porque o golpe foi contra Dilma, que estocava vento e saudava mandioca, não. O golpe foi para tirar um governo que não aceitou transformar o Brasil numa fazenda de commodity. E esse foi o único motivo de tirarem a presidente Dilma Rousseff por pedaladas fiscais, coisa que nunca foi crime, só foi crime para Dilma e só aquela vez. Tanto que pedalada fiscal, esse próprio servente de Satanás aí, Michel Temer, fez a pedalada fiscal uma semana depois que assumiu. Então é uma coisa que foi uma palhaçada. E quem foi que endossou e assinou embaixo, quem foi que garantiu que o golpe se tornasse verdade e que garante até hoje que esse plano Ponte para o Futuro funcione e continue em vigor no nosso país? O STF, esses juízes do Supremo Tribunal Federal. Então o que acontece? A função do Bolsonaro, cara, o Bolsonaro é só um palhaço. O Bolsonaro só tá lá para distrair a gente. Pra gente não se ligar que o problema do Brasil é o plano de governo atual. O plano de governo que transformou nosso povo cada vez mais escravo. Tá transformando a gente cada vez em escravo, trabalhando mais por menos dinheiro. Esse é o plano. E é isso que tem que mudar. Não importa se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é a Dilma, se é o Temer, qualquer um que for. Qualquer um que trocasse o plano de governo ia fazer uma baita diferença para nós. Então se liga no esquema, velho. O Bolsonaro é só um palhaço que tá aí para distrair a gente. Essas conversas de voto impresso, disso, daquilo, daquele outro. Cara, se liga no seguinte. Se o Bolsonaro cai, assume o general Mourão. Um cara que vai garantir, um dos chefes da maçonaria também, tirou foto até de sainha esses dias aí. Ó a foto dele com sainha aí, ó. Então esse general Mourão também vai garantir a vigência do plano Ponte para o Futuro. Se acaso o Bolsonaro caia, o Mourão caia, alguma coisa aconteça que os dois caiam, quem assume é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Esse Arthur Lira foi eleito com... O Bolsonaro comprou muito voto para eleger esse cara especificamente como presidente da Câmara, porque ele é o sucessor da presidência caso o Bolsonaro e o Mourão caiam. Então o Arthur Lira também, qualquer coisa, vai garantir a vigência desse plano Ponte para o Futuro para o Brasil. E
Qualquer coisa também, cara, tem o STF para fazer qualquer outro tipo de maracutaia do jeito que fizeram em 2016 para garantir esse plano de governo ponto para o futuro, onde transforma o povo brasileiro em escravo e o Brasil numa fazenda de commodity. Esse é o ponto, esse é o pulo do gato que a mídia faz questão de esconder de você. Mas agora, presta atenção num detalhe, velho. Essa conversa de voto impresso, que o Supremo Tribunal Eleitoral já disse que não, porque as urnas são seguras, porque isso, porque aquilo, isso é só uma desculpa para, no caso de em 2022, o próximo presidente que for eleito for um presidente que não esteja de acordo com a maçonaria, um presidente que não esteja de acordo em levar adiante o plano de governo ponto para o futuro, aí sim é a desculpa necessária para que nem que seja um grupo pequeno, velho. Porque você veja até essa manifestação de caminhoneiro que tem aí. Tem pouco caminhoneiro autônomo. Isso aí é as transportadoras que botaram os caminhões de reserva. É os caminhões de reserva das grandes transportadoras que estão fazendo as paralisação. Não é os caminhoneiros autônomos. O caminhoneiro autônomo está tendo que se coçar, velho. Os caras estão tendo que trabalhar para pagar a prestação. Os caras não tem tempo de ficar, não tem como, eles não têm dinheiro para ficar parado, fazendo paralisação e arriscar levar uma multa ainda. Então o que acontece? O TSE, o Supremo Tribunal Eleitoral, não aceita colocar uma impressora lacrada numa doma de vidro junto com a urna eletrônica, coisa que não custa muito dinheiro e que resolveria o problema, acabava com essa folia. Era simplesmente colocar essa impressora dentro de uma doma de vidro do lado da urna eletrônica para o eleitor votar na urna eletrônica, a urna mandar a informação para a impressora imprimir o voto dessa pessoa, a pessoa olhar, conferir que votou, que o voto impresso é o mesmo voto que ela votou na urna eletrônica e que esse voto possa ser conferido depois, o resultado dessa votação das impressoras com o resultado da votação nas urnas eletrônicas. Simples, só isso. Então por que o Supremo Tribunal Eleitoral não aceita? Porque eles fazem parte do acordo, eles fazem parte do esquema de manutenção do plano de governo ponto para o futuro. E essa é a desculpa para em 2022, caso o povo brasileiro escolha um presidente que não garanta a vigência desse plano de governo, essa é a desculpa para eles fazerem talvez uma revolução ou até impugnarem uma eleição e fazerem outra eleição até que algum representante de Satanás ganhe a eleição e mantenha em vigência o plano de governo ponto para o futuro. E agora, só para terminar, cara, e para explicar e para mostrar, para não ter motivo para bloquearem meu vídeo, servente de Satanás. Michel Temer é um servente de Satanás, assim como o Bolsonaro também é um servente de Satanás. Porque Satanás, o diabinho, aquele personagem que falam, não existe, cara. O Satanás é a personificação da ganância das pessoas, aquele instinto de sobrevivência. A gente só sobreviveu porque nossos antepassados foram gananciosos. Armazenaram nas épocas que podiam de vacas gordas e conseguiram passar o inverno nas épocas de vacas magras. Então tá no instinto das pessoas. Esse instinto de sobrevivência, de armazenar para poder sobreviver nas épocas onde talvez falte alimento e provisões. Então isso é o Satanás, a ganância das pessoas. O Satanás é a personificação de um instinto, do instinto de sobrevivência, o egoísmo, porque o egoísmo é um instinto. Então o que é? O Michel Temer, o Jair Bolsonaro, praticamente todos os deputados do Brasil, talvez até você, seja um servente de Satanás, um servente da ganância, um servente do acúmulo de riqueza. Isso é um servente de Satanás. Tá, abençoado? O diabinho que incorpora lá na igreja, lá, isso é teatro, cara, não existe. Esse, você vê o teu pastor abençoado exorcizar, isso daí pode ser qualquer outro tipo de distúrbio psicológico, talvez. Mas a maioria das vezes é teatro. Agora, o Satanás é a ganância, é o instinto de armazenar, um instinto de acumular. Instinto natural do ser humano, que a gente tem que aprender a controlar igual a gente controla o cocô e o xixi, tá? Então, que fique dito, e só para terminar, essa tal dessa greve dos caminhoneiros aí, dessas paralisação, cara, você liga, velho. Você liga, homem. Cabe os olhos, larga a mão de ser burro. Isso daí é os caminhões de reserva das transportadoras que continuam transportando as coisas que precisa. Os caras que transportam para o agronegócio.
É só isso. E essa paralisação é mais para fazer a pressão para os caras roubar as terras dos índios agora nessa semana que ficou de votar, né? Não sei se vão votar agora depois dessa do Bolsonaro, mas é para os caras votar. Se vão roubar o resto das terras dos índios ou não. Então essa paralisação é do agronegócio, só que eles não têm coragem de falar, então eles ficam nessa. Ah, é isso aí, mas no fundo eles mandam cartinha lá para os serventes de Satanás do STF, tá? E que Deus abençoe o Brasil e você, e que um dia nós ser livre desses serventes de Satanás, esses praga, esses percevejos, esses mãos leves. E agora eu fui!